Nós estamos aqui nessa noite, juntamente com vocês, para cultuar a Deus nesse momento glorioso. Hoje é quinta-feira, dia da nossa campanha, a qual tem o tema 2 Crônicas 7:14. É uma campanha de reflexão para mudar a nossa vida, né? Então, está escrito em 2 Crônicas 7:14. Os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Seremos crentes berianos, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, irmãos, é uma palavra clara, objetiva, uma palavra condicional, que nos dá uma condição para que Deus venha sarar a nossa terra. Não é para o mundo, mas é para a igreja do Senhor Jesus. Ele é bem claro e objetivo. Se o meu povo, ou seja, se a minha igreja, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, muitos buscam a face do Senhor, muitos clamam ao Senhor, muitos invocam ao Senhor, mas há uma outra condição ainda maior: se converter dos seus maus caminhos. Essas são as condições que Deus nos dá nessa campanha. Para quê? Para que a nossa terra seja sarada. Seja a nossa terra da nossa casa, da nossa família, né? E do nosso país, a qual nós estamos orando e jejuando e fazendo o nosso relógio de oração. Então, meus amados irmãos, é prazeroso estarmos dentro dos nossos lares e nós estamos conversando e dizendo assim: a igreja nunca esteve tão ativa como está hoje. Nos nossos lares, em todos os lugares, tem um crente de joelho pela nação e pela sua família. Então, nesse momento, nós vamos engrandecer o Senhor, vamos adorar o Senhor, vamos louvar ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória, e Ele merece o nosso louvor. Se você sabe, nos ajude, né? Para que nós venhamos engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos estar louvando o nome do Senhor com o hino número 4 da nossa harpa cristã. É um hino que vai nos falar que nós não devemos desanimar. Temos que persistir na fé, em nome de Jesus. Amém? O pastor Raimundo vai tirar o hino e nós vamos ajudá-lo em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor, meus amados. Não desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti. A igreja. Deus cuidará de ti no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Amém, meus amados irmãos? É um hino que nos traz o ânimo, o encorajamento para continuarmos nessa batalha. Então, nessa noite, nós vamos ouvir também uma palavra pelo nosso pastor para as nossas vidas, para o nosso coração, em nome de Jesus. Pastor Raimundo, em nome de Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor. Quinta-feira é o dia da vitória. A campanha que nós já estamos fazendo desde o início do ano. E esse grande tema foi escolhido pelas irmãs. Eu quero acompanhar ele no Salmo 55, verso 22. Lá em 2 Crônicas 7:14 é o tema, que Deus ouvirá
e pede para que o povo dele, que se converta, que ore, que busque a sua face e converta dos seus maus caminhos. Aleluia. Glória Ele virá do céu, Amém. ou ouvirá do céu. É verdade, Jesus. E nos dará a cura. Promessa de Deus. Glória a Aqui Jesus. no Salmo 55, 22, está escrito assim: confie os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. Quem é cristão, quem é filho de Deus, tem que confiar nesta palavra, na revelação do Espírito Santo, que é a Bíblia Sagrada. E ao crer na Bíblia, ao acreditar na Bíblia, ele vai exercitar, ele vai demonstrar sua fé em toda a sua vida, tanto material Aleluia. como espiritual, tanto na alegria como no sofrimento, tanto na vida como na morte. Quem é cristão, crente, deve lançar toda a sua preocupação, toda a sua ansiedade nas promessas da Bíblia Sagrada, nesta palavra. Ao fazermos isto, Deus receberá isso com gosto, com prazer, porque a ordem dele é essa: lança sobre mim todas as vossas ansiedades, Glória a Jesus. todas as vossas Aleluia. preocupações. Ah, meus amados irmãos, se nós aprendêssemos essa arte tão maravilhosa e fizéssemos isso, de lançar tudo na mão forte do Senhor, Aleluia. nas Glória a costas Jesus. largas do Senhor, Glória a Jesus. no poder grandioso de Deus, nós sairíamos vitoriosos. Aleluia. Glória a Jesus. Seríamos uma pessoa despreocupada, uma pessoa com grande crescimento espiritual. E é isso que esse versículo desse salmo está dizendo isso. Lança a tua preocupação, lança a sua ansiedade. Deus ordena isso e ele apanhará. E tudo na vida será tranquilo, firme. Nós passaremos por qualquer situação de maneira sóbria. Aleluia. Glória Que a Deus Jesus. abençoe a cada um de nós. Aleluia. Vou repetir o versículo. Salmo 55, 22. Confie os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Fica com esse versículo, com essa revelação no teu coração. Amém. Glória a Jesus. Guarde essa palavra e que Deus possa dar-nos força, como a palavra de Deus nos disse, permanecermos firme e constante na presença do Senhor. Amém? Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus nessa tarde esteja com todos os irmãos. E eu venho nessa tarde, em nome de Jesus, trazer uma palavra para meditação, para os nossos corações, para fortalecer a nossa alma, fortalecer a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para nós não perdermos a nossa confiança em Deus, não perdermos a nossa fé. E para isso, meus amados irmãos, eu quero meditar com os irmãos hoje no texto
1 Pedro, no capítulo 1, versículo 1 ao 4. O livro de 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 4. Eu quero fazer essa leitura com os irmãos, como está escrito aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que estão forasteiros da dispersão, ou seja, espalhados no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação no Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. O versículo 3, irmãos, onde nós vamos meditar, diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então, meus amados irmãos, o contexto da palavra, o apóstolo Pedro, ele escreve essa carta na época, não diretamente para os judeus, mas para os irmãos gentios que estavam espalhados naquela época por essas cidades lidas aqui no versículo 1. E que na ocasião, esses irmãos estavam passando por dificuldades, lutas, né? Eram as perseguições, eram as mentiras, eram as calúnias, era o cenário do momento que os irmãos nessa região dispersos, espalhados por essas cidades, estavam passando, né? E que não é fácil viver em algum lugar, viver embaixo de calúnias, mentiras, perseguições, né? Era a situação dos irmãos. Então Pedro, ele escreve as suas cartas, as suas epístolas, e começa dizendo para os irmãos, trazendo uma palavra de ânimo e de fortalecimento e renovação, dizendo para ele: olha, apesar de vocês serem forasteiros, estarem em cidades como se não fossem delas, né? Mas vocês foram eleitos, escolhidos segundo a presciência de Deus. Vocês foram escolhidos por Deus. E o versículo de número 3 nos traz uma mensagem maravilhosa, aonde nós vamos meditar. Primeiro, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Primeira palavra que eu quero destacar, meus irmãos, é a palavra bendito. Bendito significa generoso, que faz o bem, bom, ou seja, a generosidade, a benignidade de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, que significa perdão, amor, compaixão e piedade. Baseado nisso, a sua bendita, ou seja, a sua bondosa misericórdia, esse amor e perdão sobre nós, ele nos regenerou. O que é regenerar? Transformar. Segundo o dicionário normal que nós lemos, regeneração significa recuperação moral ou espiritual, significa transformação. Então Pedro diz: olha, meus irmãos, bendito, ou seja, bondoso e generoso é o nosso Deus, que é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que ele diz Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é o que paga o preço pelos nossos pecados. Conforme a sua grande misericórdia, ou seja, o seu grande amor, a sua grande compaixão, a sua grande piedade sobre nós, nos transformou, nos regenerou espiritualmente e moralmente. Para quê? Para uma esperança viva. Para uma esperança viva. E aqui eu quero parar. O que é esperança? Num momento em que estamos vivendo, não só por causa dessa enfermidade que já matou pessoas e que está trazendo as pessoas para dentro de casa e que está trazendo medo à humanidade nesse exato momento e que também muitas especulações. Esse momento é um momento
de despertarmos, onde a humanidade, o ser humano vai despertar esperança. E o que é esperança? Sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. É uma confiança boa. Para nós, o que é esperança? É a fé. É a certeza daquilo que nós não vemos, mas que vamos ver. É a certeza daquilo que nós não temos, mas vamos ter. Então, esperança é um sentimento maravilhoso. É um sentimento abençoado. É um sentimento maravilhoso. Agora, Pedro, ele destaca não só a palavra esperança, mas ele diz o seguinte: uma esperança viva, uma esperança que tem vida. Mas por que, irmão Sebastião, essa diferença? Existe outro tipo de esperança? Existe. Por exemplo, o apóstolo Paulo chega em Atenas, no Areópago, e encontra vários altares a vários deuses. E Paulo, ao olhar aquela religiosidade, Paulo escolhe o altar ao Deus desconhecido. Aqueles vários altares, o que significa? Uma esperança em um Deus, mas um Deus morto. Um Deus que nada podia fazer pelo povo. Então, o que diz o livro de Atos? Paulo, a Bíblia diz, passando eu, Paulo dizendo, e vendo os vossos santuários, achei também um altar a que estava o Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Aí Paulo diz, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. E mais, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá vida a todos, a respiração e todas as coisas. O que significa isso, meus amados irmãos? Significa que existe a esperança. Existe uma esperança. O ser humano tem esperança. Mas muitos têm esperança em coisas, em pessoas, em fenômenos da natureza, em astros que Deus criou, que não pode ajudar elas em nada. Esperar no homem, o homem é perecível, o homem falha, o homem mente. Esperar em estátuas, a idolatria. Foram homens considerados santos que morreram e que não pode fazer nada por ninguém. Esperança no sol, na lua. O sol, lua, não pode fazer nada por ninguém. Foram criados por Deus para uma ação diariamente a favor do homem. Então existem muitos seres humanos, muitas pessoas que têm esperança e muitas que se cansam e morrem e não vê nada acontecer porque é uma esperança morta, é uma esperança que não traz milagre, é uma esperança que não traz um resultado, é uma esperança que não sustenta uma vida, é uma esperança que não sustenta um propósito, é uma esperança que não alimenta a alma, que não dá tranquilidade à alma, uma esperança que não dá a paz à alma, porque chega essa esperança morta, ela é limitada, chega um momento que a pessoa passa a não mais acreditar. Mas Pedro escreveu dizendo uma esperança viva, ou seja, é um sentimento que Deus traz a cada um de nós que nos mantém vivo, confiando, com a certeza da vitória. Por que é uma esperança viva? Porque nós sabemos que um momento difícil como agora vai passar e essa esperança viva que eu tenho me dará certeza de que logo, logo eu vou tomar posse da vitória ou vou passar por esse vento, por esse sopro tão difícil. Agora, essa esperança viva é ela que alimenta o meu dia a dia. Por isso a igreja de Cristo, a igreja cristã, os irmãos fiéis e confiantes na palavra de Deus, não estão desesperados, não estão preocupados, não estão fora do controle, estão cumprindo as determinações das autoridades, estão cumprindo com as orientações dos profissionais, estão se cuidando para não tentar Deus, porém, tranquilo, em paz, na paz do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque dentro do nosso coração há uma esperança viva.
há uma esperança abençoada. Há uma esperança que nos dá a certeza de que Deus está conosco. Agora, a esperança, para ser viva, Pedro disse que o fundamento da esperança viva é um só. O que é que ele diz no texto? Ele diz ainda: e nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por meio de uma ressurreição, ou por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Dentre os mortos. Aí, perguntamos, por quê? Porque Pedro escreve isso? Uma ressurreição viva, uma ressurreição baseado, aliás, a ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Cristo trouxe para nós o quê? Segurança de que as promessas de Deus vão ser cumpridas. Essa é uma certeza. Mas por que em Cristo Jesus? Porque Cristo é o fundamento da esperança viva. Porque a Bíblia diz, Paulo vai falar lá em Filipenses capítulo 2, que Deus se humilhou, Ele se esvaziou da sua glória, se humilhou até de uma humilhação terrível, tornou-se homem, se humilhou até carregar aquela cruz, despojou-se da sua glória, para que depois do sacrifício Ele ressuscitasse, e ao ressuscitar, Ele fosse herdeiro e herdeiro de um nome que está acima de todo nome. De que todo joelho se dobrará diante dele. E que de todas as nações irá diante dele. Então a nossa esperança viva está fundamentada na morte, no sacrifício e ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Porque Jesus Cristo tem um nome acima de todo nome. Porque Jesus Cristo é Deus soberano, poderoso, para Ele nada é impossível. Porque Jesus Cristo é o Deus eterno e maravilhoso. Por isso, meus amados irmãos, eu trago essa mensagem. Guarde, alimente a esperança viva que Cristo colocou no seu coração. Esperança viva. Esperança viva. Cristo é a nossa esperança viva. Por isso que Pedro escreve isso. Nos lavou, nos limpou, nos purificou, nos restaurou, para que tenhamos uma esperança viva, baseado na ressurreição de Jesus Cristo. Ele, ao ressuscitar, Ele ressuscita e diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Então, meus amados irmãos, nesse momento, vamos guardar essa palavra, a palavra do apóstolo Pedro. Nos alimentemos dessa esperança viva que há em Cristo Jesus. Nos alimentamos na esperança viva de que Cristo morreu na cruz do Calvário para nos trazer paz diante das tribulações. Na esperança viva de que nós não estamos só. Então, vamos lá. Por que nós temos essa esperança viva? E nos dá tranquilidade. Primeiro, que nós temos a certeza que o momento é difícil, mas vai passar. O Salmo 24, versículo 4, conhecido de nós, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, meus amados irmãos, a esperança viva me traz uma segurança e um descanso de que Deus está comigo, passando por uma situação difícil, pelo vale da sombra da morte. Uma esperança viva para mim trazer uma certeza para mim de que eu não vou ser atingido pelo vírus. Pastor, não é pecado? Não. Eu posso ter a plena convicção e certeza e guardar no meu coração essa esperança de que não vou ser atingido. Porque o Salmo 91:10 diz que nenhum mal, o vírus é um mal, é um mal. É um mal que atinge a saúde da pessoa, debilita a pessoa e leva à morte, não é isso? Então nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. É isso que diz a Bíblia. Mas, se Deus permitir que eu seja atingido, é possível? Não tem problema. Se eu for atingido por um vírus como esse, Isaías capítulo 53,
vai nos dizer verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Se por acaso algum de nós pegarmos esse vírus, nós temos a garantia que o sacrifício lá na cruz me cura, me liberta, arranca de mim esse vírus. Se por acaso acontecer, Deus permitir, Ele é o Deus que vai me curar. Ele é o Deus que vai tirar de mim todo esse mal. Meus amados irmãos, esperança viva. Para quê? Diante dessa turbulência, a autoridade fala uma coisa, outra fala outra, momento difícil da igreja. Eu tenho que manter uma esperança viva no meu coração, porque há uma coroa de glória que me aguarda nos céus. Há uma recompensa nos céus que Deus preparou para mim. Há um presente de Deus para os seus fiéis. O apóstolo Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, ele vai dizer que o que Deus preparou para aqueles que o amam, não olho nenhum viu, não chegou ao ouvido de ninguém, nem ao coração do homem, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, diz a Bíblia, Tiago vai dizer, feliz é a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovado, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, nesse momento de provação, é momento de demonstrar firmeza, é momento de demonstrar tranquilidade, é momento de demonstrar consciência no poder de Deus. É momento de demonstrar que amamos a Deus, porque logo após essas lutas todas, nós teremos um prêmio vindo da parte de Deus. Diz Tiago 1:2. Meus irmãos, nós não estamos só. Um momento como esse, a igreja nunca esteve só. Um crente nunca esteve só. Ele nunca andou só. Por quê? Mateus 28:20 diz, a palavra do Senhor, que Jesus saiu ensinando, mandando ensinar a guardar todas as coisas que ele mandou. Está aí, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos só. Esperança viva, esperança viva. Outra certeza que nós temos diante de qualquer circunstância diversa, essa esperança viva que está em nós nos dá certeza, principalmente nesse momento, que as nossas orações são ouvidas, que as nossas orações Deus ouve e responde, que Deus não abandona o coração aflito, a alma aflita, o coração que pede socorro, porque Mateus 6,6 diz que quando nós formos orarmos, devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, e o nosso Pai em secreto vai nos ouvir, em oculto nos ouve e vai nos recompensar, é o que diz o texto, e recompensar-te-á. Deus ouve a oração da igreja. O momento é difícil, estamos em casa, tem gente que está enfermo, a oração da fé, a oração repreendendo enfermidade. Deus ouve a nossa oração. O que mais diz sobre a oração? Tiago 5,16. Confessai as culpas uns aos outros, ou seja, confessai as suas aflições, confessai as vossas dores, se unir diante da adversidade, se unir diante daquilo que está ruim e diga um para o outro o que está acontecendo, porque ele diz, olha, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. E não só ouvir a nossa oração entre nós, irmãos, é momento de orarmos pelo mundo. Por exemplo, os missionários pelo mundo todo. Como estão? Os missionários nas cidades mais atingidas, cidades da Itália, a Espanha também, na própria China, o interior do nosso país. Irmãos, imagine essa crise dentro das favelas, naquelas vielas, onde casa é de frente para casa, passa só uma moto.
nos morros. Imagine, irmãos, essas enfermidades lá naquelas ribeirinhas, no interior do Mato Grosso do Sul, Manaus, aonde não tem saneamento básico, o povo está só, depende de barcos para irem lá, médicos. Como é que estão esse povo? E os missionários que estão lá? Cabe à igreja agora orar. Nós estamos bem protegendo a nossa família? Estamos. Mas está na hora, devemos nos reunir para orar por essas pessoas. A partir aqui em casa, já decretamos, todo dia estaremos unidos à noite, lendo a Bíblia. Lendo a Bíblia, nós vamos estar lendo o livro de Jó, né? Vamos ler também, aproveitar, o pastor determinou, a lida do livro de Romanos e a lida do livro de Atos dos Apóstolos, mais uma vez. Então, reunamos na nossa casa, reúna na sua casa, a sua família, por 30 minutos. Faça a oração da Bíblia, escolha um livro, ou aproveite o livro que o pastor já determinou, Romanos, e o livro de Atos dos Apóstolos. Faça uma leitura com a sua casa e ore pelos 4 cantos deste mundo. Imagine nossos amados irmãos, conterrâneos, né? Porque patrícios, né? Lá no interior de Belém, no interior de Manaus, Roraima, né? Macapá, lá no Mato Grosso, Corumbá, ali do lado do Pantanal. Vamos orar. A Bíblia nos orienta a isso, tá? E eu encerro aqui dizendo, é um momento de demonstração de amor pelo próximo. Quem é o meu próximo? É um pecador. Quem é o meu próximo? Meu vizinho. Quem é o meu próximo? É aquele que está precisando de oração hoje. Quem é o grupo mais vulnerável? Os idosos. Clamor pelos idosos. Não só idosos da nossa igreja, mas idosos do Brasil todo. Não é porque é idoso que tem que morrer. Não é porque é idoso que acham que já viveu muito. Isso contraria a Bíblia, porque a Bíblia diz que os velhos darão frutos viçosos. Então, meus amados irmãos, em nome de Jesus, eu encerro deixando essa meditação hoje para os nossos irmãos da Assembleia de Deus do Quitum, Tair, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês. A esperança viva vai me levar aos céus e receber a minha promessa, a minha herança que Deus já me deu. É uma herança que ela é imperecível. É uma herança que ela não estraga. É uma herança que Deus já guardou. Está só esperando o momento para nós subirmos. Então que Deus abençoe os irmãos. Nessa noite, Assembleia de Deus do Quitungo. Quiser divulgar também o vídeo em qualquer outra página, fiquem à vontade, porque é o evangelho que deve ser pregado. Em nome do Senhor Jesus. Amanhã estarei mais uma vez fazendo um outro vídeo com outro tema de palavra de renovação sobre as nossas vidas. Não sei quanto tempo vai durar, meus irmãos, mas já estou combinando com o irmão Breno para que possamos aproveitar esse momento e fazer aí um entendimento para que cada dia possa trazer uma palavra, não interessa o tempo. E quem sabe nós explorarmos alguns assuntos de ensinamento, né? Porque agora estamos em casa, não precisa só da terça-feira, né? Nós não precisamos somente da terça. E eu encerro dizendo, irmãos, como eu disse na igreja, não murmuremos e não vamos reclamar, tá? Porque nós conhecemos a palavra de Deus, mas muita gente não conhece a palavra de Deus ainda. E tudo Deus tem um propósito. Quem sabe não é um momento os irmãos imaginem o que os crentes estão fazendo. As casas que não tinham culto doméstico, que não tinham reunião de família, que não tinham oração, as casas que há muito tempo não se lia a Bíblia, possivelmente agora está acontecendo. Imagine isso. Nós não queremos um avivamento? Um grande avivamento. Avivamento não vem por visitar a igreja aqui, ouvir o profeta. Não, o avivamento vem pela união.
através da união, a oração. Com oração, o estudo, meditação da palavra de Deus. O avivamento vem baseado no perdão. E dentro das casas, eu acredito que Deus está trabalhando. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. E eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe a todos os teus filhos da Assembleia de Deus do Quitum. Que nesse momento cada lar seja abençoado com a tua graça e com o teu poder. E que o teu Espírito Santo possa visitar a cada um. Na verdade, não é visitar. Que o teu Espírito tenha liberdade de manifestação na vida e na casa de todos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E que Deus os abençoe. Até a próxima, até amanhã. Se possível for, já falei com o irmão Breno, nós vamos abrir uma página da igreja, Facebook, e aí nós vamos fazer as lives, que será ao vivo, com a participação de todos os irmãos e convite a todas aquelas pessoas que participam do grupo. Nós estaremos fazendo não só um culto para nós, mas com a live, na página do Facebook, nós estamos fazendo um grande trabalho de evangelização. Porque dependendo da página que for, ou quem seja, haverá convidados, haverá gente nova, e a palavra de Deus vai ser pregada. Vamos pregar a palavra de Deus por esse meio, irmão. Vamos pregar? Então, em nome de Jesus, que Deus abençoe. Até a próxima. Estamos à disposição dos irmãos.